Depois que sua sala foi liberada naquela tarde, Dr. Itachi cancelou todos os pacientes. Sua atitude foi compreensiva, mas ele não foi para casa como todos no hospital pensaram, mas entrou sozinho no elevador e antes de fechar pendurou uma placa de "em manutenção", impedindo qualquer uso daquele elevador. Já dentro, ele girou uma chave numa fechadura no painel de controle, liberando ele para o subsolo. Ao sair no corredor, ele se dirigiu a uma sala ampla, ligou as luzes e depois de se preparar adequadamente, com roupas e luvas apropriadas, ele entrou em uma sala de contenção, na própria sala onde ele estava. Estava refrigerada como em um ambiente controlado, e depois de estar lá dentro, tudo era devidamente selado, impedindo qualquer saída ou entrada depois de fechada. Ele foi até uma das macas e levantou o plástico, revelando seu conteúdo. Os restos mortais de Alice, a esposa do Dr. Zed McCoy. Ele já havia descartado o corpo de Anna, a filha de 6 anos do doutor. Este estava realmente morto, sem nenhum sinal de vida. Mas a esposa do doutor tinha algo que o deixou fascinado. Ela estava grávida quando foi morta. E provavelmente o filho foi gerado depois daquela mudança estranha que ele percebeu na biologia do Dr. McCoy. Pois apesar do corpo estar morto, a vida no ventre dela prosseguia independente. Havia se passado 3 meses desde que o Dr. McCoy tinha dado entrada no hospital. E há 2 meses que ele tinha pedido a exumação do corpo da esposa e da filha. E foi quando descobriu a gravidez que prosseguia normalmente no cadáver da esposa. Já haviam se passado 4 meses que ela estava morta, mas só havia passado 1 mês enterrada. Pois quando descobriu a anomalia no corpo do Dr. McCoy, pediu a exumação. 3 meses depois, e ele ainda estudava o que crescia no ventre do cadáver. Aquela forma de vida já tinha exatamente 4 meses. Ele estava intrigado como era possível aquilo se manter vivo dentro de um corpo morto. Ele coletou amostras e comparou com o que havia sobrado das amostras de material biológico do Dr. McCoy. O DNA era dele. Em termos comuns, o que crescia no ventre do cadáver de sua esposa era o filho dele. E pela resistência e desenvolvimento, aquela forma de vida era exatamente como ele. Compartilhavam da mesma anomalia. Ele aproveitou a tarde livre para fazer mais testes. Queria remover a anomalia do corpo morto para um bioreator uterino, um equipamento que simula o útero humano com todas as funções de um útero verdadeiro, mas totalmente tecnológico. Esse equipamento usado apenas para situações em que o feto não pode continuar seu desenvolvimento no corpo da mãe. Um equipamento caro, usado apenas para quem pode pagar pelo serviço. Ele separou o material cirúrgico e preparou o útero artificial, recriou as condições normais uterinas e deu início ao processo de remoção da forma de vida. E enquanto fazia, ele narrava para um gravador pessoal. Experimento 01.1. São 16h27. Extração da forma de vida do hospedeiro morto para o bioreator uterino. O útero está em perfeito estado e parece autossuficiente, trabalhando independente do corpo sem estímulos vitais. Fazendo uma incisão a partir do tórax, tendo cuidado para não romper a bolsa amniótica. A forma de vida no útero apresenta características humanas. Sua aparência é de um feto humano comum, de 4 meses do sexo masculino, com 15 centímetros da cabeça aos pés. O corpo está completamente formado, os membros são proporcionais, e arrisco a dizer que os órgãos internos já estão formados. Seus movimentos são de um feto normal, e é possível ver suas impressões digitais.
movendo a forma de vida para um recipiente estéril e agora para o bioreator uterino, fechando a cápsula e isolando a forma de vida. Os processos de monitoramento são iniciados instantaneamente, fazendo a varredura na forma de vida. Logo terei informações precisas sobre ele. Experimento 01.1 finalizado às 18h59. Enquanto o útero artificial faz seu trabalho, o Dr. Itachi começa a remover o cadáver da esposa do Dr. McCoy para o caixão. Ele sorri satisfeito com sua descoberta. Havia perdido o experimento principal, mas aquele feto era melhor que o original. Ele precisava descobrir o que o Dr. McCoy era de verdade, e aquele feto era sua maior fonte de informação. Ele estava convencido de que Zed McCoy não era humano, mas uma forma de vida alienígena, e seu filho, um híbrido. Só não entendia porque a filha tinha características humanas comuns. Não parecia ser adotada por ter o mesmo DNA, mas por que ela era humana comum enquanto o feto tinha a mesma anomalia do doutor? E que espécie de anomalia era aquela? Ele arrastava o caixão para próximo da maca quando ouviu os tiros no corredor. Aquilo o assustou, e ele parou o que fazia e se aproximou da porta, colando o ouvido nela. Mais tiros foram ouvidos e depois gritos angustiantes e mais gritos. Intrigado, o Dr. Itachi abre a porta com calma e pela pequena fresta ele observa o movimento. A princípio não conseguia enxergar, mas quando seus olhos se acostumaram com a escuridão, ele reconheceu o detetive Quinn. Percebeu que ele não estava sozinho. O amigo do Dr. McCoy e a garota das entregas estava com ele. Mas o que está acontecendo aqui? O que eles estão fazendo aqui embaixo? Ele se pergunta, preocupado com a presença deles, mas ainda com a do médico, amigo de McCoy. A última coisa que ele precisa é que seu experimento e os corpos exumados sejam descobertos. Se aquilo acontecer, sua carreira vai ladeira abaixo. Aquela exumação foi sem o conhecimento policial. Ele havia falsificado os documentos e apresentado no cemitério. Precisava daqueles corpos e o risco valeu a pena. Mas agora a situação estava complicada. Como ele saía dali com aqueles caixões? Mas quando percebeu quem mais estava lá, seu sangue gelou e ele sentiu sua pressão cair. Na escuridão, quase não o havia notado, mas lá estava ele, o experimento 01.0, o Dr. Zed McCoy. Percebeu que ele estava diferente, mais poderoso, ele diria. Mesmo assim, era fascinante. Ele fechou a porta com cuidado. Apesar de estar feliz em rever seu experimento tão evoluído, sabia que ele o mataria se descobrisse o que fez com sua família. Ele estava nervoso. Caminhava de um lado para o outro enquanto dizia: "Vamos, Itachi, pense, pense." No corredor, Quinn respira ofegante. Aquela situação estava saindo do controle. 2 homens já estavam mortos e ele estava bem encrencado no meio daquilo tudo. Ele mais uma vez apelou para o bom senso de Zed, mas quando o doutor lhe lançou aquele olhar frio, destituído de qualquer humanidade, ele soube naquele momento que a sentença de morte dos 3 homens de Sakharov já estava decretada. Zed assumiu uma forma humanoide completamente negra e caminhou na direção dos 3 que se arrastavam, sem poder ficar de pé, com os joelhos estourados. Ele agora era um ser de puro ódio e escuridão. Apesar de sua aparência humanoide, ele deslizava pelas sombras, como uma névoa densa. Seus olhos, 2 abismos negros, brilhavam com a intensidade que congelava a alma. Diante dele, os assassinos, 3 homens cruéis e impiedosos. Ele os fitava enquanto caminhava. As lembranças daquela noite em que perdeu sua família, vívida em sua mente. As palavras zombeteiras que Zed repetiu em voz alta, para que eles soubessem quem estava ali.
Chegou bem na hora da festinha, papai. Quem você quer que morra primeiro? A mamãe ou a filhinha? Acabem logo com isso, não temos a noite toda. Nada pessoal, cara. Só estamos cumprindo ordens. Zed lembrava como eles sorriam, achando aquilo divertido. Como seguraram, obrigando ele a ver sua esposa e filha serem mortas, e as palavras deles ao cortarem sua garganta. Todos vocês vão pagar pelo que fizeram. Ele repetiu a frase, como uma promessa que estava prestes a se cumprir. Quinn estava aterrorizado ao ouvir cada uma daquelas frases. Agora compreendia o ódio misturado à dor que o Dr. McCoy sentia. Naquele momento ele compreendeu que aqueles três estavam além da justiça humana. Ramon, com um esforço doloroso, se levantou ao reconhecer McCoy e com dificuldade tentou correr. Uma sombra se estendeu de Zed envolvendo seu corpo, como um manto. A sombra se contorceu, apertando como uma serpente, quebrando seus ossos um a um. Seus gritos ecoaram pelo corredor, um lamento desesperado que ecoou nos ouvidos de todos ali, inclusive do Dr. Itachi. Paul, apavorado, correu arrastando a perna que estava com o joelho estourado, pelo tiro de Frank. Ele tentou fugir na direção da porta, mas outra sombra se moveu mais rápido, antecipando cada passo dele. A escuridão se transformou em uma lâmina afiada, que se projetou da parede e o atravessou. Seu corpo caiu inerte no chão enquanto ele sufocava com o próprio sangue. O último assassino, Darrell, estava paralisado pelo terror. Tentou se esconder atrás da lixeira que Francis havia derrubado, mas Zed já o havia localizado. As sombras se condensam, formando uma criatura grotesca, com garras afiadas e olhos que brilham como brasas. A criatura avançou, arrastando o homem para as profundezas da escuridão, onde seus gritos de dor ecoavam pelo vazio até silenciar. A vingança de Zed foi um espetáculo de horror e poder que marcou profundamente aqueles que a testemunharam. O detetive Quinn testemunhou uma cena de horror sobrenatural que desafia todas as suas crenças e experiências anteriores. A vingança do Dr. McCoy o deixou perturbado e questionando se a justiça havia sido feita, mesmo que de forma tão violenta. John, por outro lado, conhecia a dor e o sofrimento que seu amigo havia passado. A vingança era uma consequência inevitável da tragédia. No entanto, a violência da cena o deixou profundamente comovido. Ele sentiu um misto de tristeza, raiva e impotência ao ver seu amigo transformado em uma criatura de pura escuridão. Francis, que havia sido apenas uma testemunha inocente, ficou traumatizada pelo que viu. A violência e a brutalidade da cena a marcaram profundamente. A experiência fez questionar a natureza humana. Aquele ser que ela sabia que se tratava do Dr. McCoy a havia protegido com a própria vida, mas foi cruel e implacável com aqueles homens. A partir daquele momento, ela nunca mais seria a mesma. Zed, no entanto, sentiu satisfação em ver os assassinos de sua família mortos, mas sua vingança estava longe de acabar.